Eu acho que todo mundo aqui já sonhou em ver um treinador que é muito bom em outra liga dentro da Premier League, cara. Seja um cara que se destaca na Liga Portugal, há um treinador grande da La Liga, por exemplo, um Diego Simeone, né, que seria super interessante ver o que ele é capaz dentro da Premier League. E pensando numa ideia que nem essa, que no vídeo de hoje eu vou te falar 7 treinadores que pra mim eles deveriam estar na Premier League, cara. Treinadores que eu acho que podem fazer um excelente trabalho. No passado eu fiz algo parecido com isso, quando eu montei o elenco do Wolves com Sérgio Conceição. Eu falei exatamente isso naquele elenco, onde eu achava super interessante a ideia dele dentro da Premier League. E hoje eu vou te falar os 7 que pra mim é um verdadeiro sonho ver esses caras treinando dentro da Premier League. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Acho que a Premier League é provavelmente a minha liga favorita desde, sei lá, 2008, provavelmente, né? Tem muitos anos mesmo que eu acompanho essa liga. Claro que eu não acompanhei todos os anos, né, em sequência assim. Eu acompanhei vários anos, depois eu parei, depois eu voltei, e aí fica nessa brincadeirinha aí, cara. Mas eu tô sempre acompanhando a minha liga favorita, né, há muito tempo mesmo. Ela mudou com o passar do tempo, só pra deixar isso claro, né, tem muita gente que não sabe disso. No passado tinha muita bola parada, o jogo ele era muito maluco, muito chutão, muita correria, né, não era tão tático como é hoje em dia, né. A liga hoje em dia é totalmente tática, praticamente todo mundo tá jogando com futebol pra frente, tirando raras exceções, tipo um Brentford, um Sunderland, um West Ham Forest, e acabou as exceções. Eu citei todas elas. A maioria vai jogar com bola no pé, com futebol minimamente propositivo, né? Então, acredito que é uma liga muito competitiva, é uma liga que é muito divertida e, sim, é até melhor do que no passado, dá pra dizer, porque hoje em dia o nível de competição é muito grande, né? A gente viu esse início aqui, essa metade de temporada na Premier League, onde do 12º colocado até a 5ª ou 4ª posição, a diferença de pontos era às vezes de 6, 7, tava todo mundo disputando as mesmas vagas, o desempenho é muito bom, os times são muito equilibrados entre eles, então a gente sempre tem times da parte de baixo que estão abrindo um grande desafio. O Newcastle hoje, no atual momento que eu gravo isso aqui, tem 11º colocado na tabela da Premier League. O Newcastle é um time incrível, um time muito bom, o time de Eddie Howe é muito bem treinado, ele poderia facilmente estar em 4º lugar. Isso é a Premier League, cara, é a liga dos grandes treinadores, é a liga de um futebol intenso, de um futebol tático também, né, não deixa de perder intensidade física e essa loucura que é correr atrás da bola durante 90 minutos, mas ainda mantendo muito tático. Então, um futebol muito, muito, muito bonito mesmo de se assistir. É uma das ligas que mais vale a pena. É uma pena que às vezes eu vejo gente comentando sobre a Premier League sem assistir os jogos, né? É complicado. E aí a pessoa tem uma visão, uma impressão que é falsa, né? Não é verdadeira, porque a pessoa não acompanha os jogos e acha que a liga é ruim. E na verdade a pessoa só viu, sei lá, 1, 2 jogos. Ela visse a liga por um completo, ela ia entender, né? Isso é muito legal, porque a Premier League ela se nivela pra cima e não pra baixo, né? Se eu botasse time de outra liga dentro da Premier League, talvez eles ficassem no meio da tabela, né? Os times de topo de outras ligas. Muitos desses nomes aqui dessa lista, eu falo deles quase sempre lá no meu Twitter, cara. Tá aí na tela, @ddcorvo, me segue lá. São nomes que eu já citei no meu Twitter pelo menos 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, 6 vezes. Nessa casa, dependendo do nome, foi realmente muitas vezes que eu já citei, ok? Vamos começar aqui pelo 7º colocado, esse aqui que eu hype já tem muito tempo. Eu também gostaria muito de ver esse nome aqui dentro da Bundesliga, que é Kjetil Knutsen, ou Kjetil Knutsen, não sei se o K é mudo, né, no nome dele. Ele que é atual treinador do Bodo Glimt, ele que tem batido os times grandes, e eu acredito que nesse atual momento, quando você vê isso aqui, uma galera poderia ir na aba de comentários agora e falar, mas esse cara nunca ganharia de um time bom da Inglaterra, e ele ganhou do Manchester City. Ele meteu um filme de terror no Tottenham nessa temporada, ele conseguiu bater de frente contra o Atlético de Madrid e ganhou também, cara. Então não me venha com esse papo, ok? Times grandes têm dificuldade contra esse treinador em específico, ele treina os caras muito bem, e é um treinador muito fora dos padrões, cara. É o tipo de cara que eu acho que seria perfeito pra um Brighton. O estilo de jogo dele pode fazer um Brighton ser competitivo, como foi um tempo atrás com o Roberto De Zerbi, por exemplo, né? O futebol dele é muito coletivo, é muito poderoso, ele sabe fazer variações táticas também e adaptar pra mata-matas, e ele consegue fazer os jogadores estarem extremamente motivados. Ele também traz uma coisa que é muito importante dentro da Premier League, que é a intensidade física, né? Então são jogadores que correm muito atrás da bola. A intensidade física do Bodo Glimt hoje é a intensidade física que você encontra em time de Premier League, cara. Você vê que claramente o destaque deles é exatamente isso, cara. É 90 minutos de entrega dos jogadores, entrega coletiva, zero egoísmo, os jogadores entendem que eles precisam trabalhar juntos. Então ele traz identidade muito bonita pra campo, cara. Muita gente vem me perguntando, inclusive nos últimos tempos, se esse cara seria bom pra Premier League. E a minha resposta é que eu não sei, cara. Eu não sei se isso aqui encaixaria na Premier League. Mas tem todos os padrões aqui de um treinador de Premier League. Tem tudo aqui que pra mim me parece encaixar perfeitamente. E agora a dúvida é, ele é de time pequeno, ele é de time médio ou ele é de time grande de Premier League? E a resposta é, não sei, cara.
Eu acho que esse treinador pode treinar os 3 tipos de time e ter sucesso. A grande sacada aqui é que provavelmente em time grande, ele vai ter nomes muito maiores ali de jogadores que talvez não queiram fazer exatamente o que ele vai pedir. Como rola, por exemplo, no Real Madrid, né? Que você falar para o Mbappé correr atrás da bola desse jeito que ele vai pedir e se comportar de determinada maneira, ele não vai querer, porque ele tem um jeito meio característico de jogar. Talvez um Vinícius Júnior não queira fazer isso. E é isso que você vai acabar encontrando ali em alguns times grandes. Uma resistência dos jogadores que têm seu próprio estilo de jogo e que são muito bons. Então, eles vão querer jogar do jeito deles. E aí talvez esse estilo de jogo não encaixe. Mas se ele achar um time grande, que os caras estão dispostos a correr atrás da bola e jogar coletivamente, eu acho que sim, pode se sair muito bem. É claro que existe uma hierarquia. O centroavante ainda é a peça priorizada, é a peça que vai ganhar as melhores oportunidades. Mas eu diria que o trio de ataque é bem dividido e todo mundo tem uma certa oportunidade de marcar gol. Eu montei elenco desse treinador com o Napoli, montei elenco desse treinador com alguns outros times. Eu acho que ele realmente poderia fazer um grande sucesso dentro da Bundesliga. E a Premier League é algo que eu gostaria de ver, cara. Por isso que eu tô trazendo esse nome pra cá, cara. Jet Knudsen, pra mim, é um treinador que realmente eu tenho uma curiosidade de ver como é que seria ele dentro de uma Premier League, treinando um Brighton, um West Ham ou algum outro clube que tem um elenco minimamente interessante que ele possa trabalhar. Eu acho que talvez, né, ele possa trazer algo muito interessante pra campo, algo diferente que tá em falta ali. Eu não vejo ninguém com uma identidade tão coletiva dentro da Premier League. Na verdade, eu noto na Premier League um certo egoísmo na maior parte dos jogadores. Talvez esse cara possa mudar esse jogo. Por isso que ele tá em 7º lugar aqui, um treinador super interessante, não tenho do que falar, extremamente competitivo. É um cara que eu adoraria ver um trabalho de longo prazo em muitos clubes. Agora, vamos pro 6º colocado. Esse aqui vai irritar uma galera e eu entendo, se você conhece esse nome, você vai se irritar agora que eu vou falar dele, que é Vincenzo Italiano, cara. Cara, esse aqui é o rei da retranca, ok? Eu nunca vi um cara tão desgraçado na minha vida, cara, de se enfrentar, mano. Nossa senhora, como era insuportável enfrentar a Fiorentina dele e agora é o Bologna, cara. É muito difícil, velho. E o engraçado desse treinador e o que torna ele tão interessante é que ele propõe um futebol defensivo, uma retranca muitas das vezes, só que ele ainda tem qualidades pra jogar com bola no pé e pro time funcionar ofensivamente também. Ele tem armas, né? Dá pra dizer que ele é um terrorista tático que vai infernizar sua vida e vai montar uma retranca que vai ficar variando a cada adversário, cara, vai saber exatamente onde bater. Se tiver um adversário com vantagem em uma área do campo, ele vai saber exatamente parar essa vantagem. Ele é insuportável, é sério, esse treinador ele é insuportável. E ele joga pra ganhar com 1, 2 gols, não é pra golear, cara, é pra ganhar com 1, 2 gols. Vai ganhar de 1-0, vai ganhar de 2-1, mas vai ganhar. Ele conseguiu ganhar um título com o Bologna em tempo recorde, ele conseguiu fazer da Fiorentina um time que foi pra 2 finais de Conference League e que talvez se tivesse uma montagem de elenco melhor teria ganhado. Ele é muito promissor, de fato, e eu acho que esse futebol que ele propõe, com muita resistência, com muita coragem, né, muita entrega dos jogadores, eu acho que poderia ser interessante pra time médio e pequeno da Premier League. Então, times pequenos que querem se manter, né, que subiu e, pô, eu quero ficar na Premier League, esse aqui é o nome pra ir atrás. Esse aqui é um nome que vale a pena arriscar. Ou até mesmo um time médio que tem identidade mais defensiva, por exemplo, o Nottingham Forest, que atualmente é treinado por Shandash, né, que eu não sei muito bem como vai ser a longo prazo. Pra mim, Shandash não tem a qualidade de Vincenzo Italiano, né, pra mim tá bem distante. Eu acho que poderia ser interessante essa identidade que ele traz dentro de uma Premier League, num Forest que joga dessa maneira, talvez um pouco mais defensiva, poderia ser super interessante, cara. Eu realmente me impressiono muito com o que Vincenzo Italiano faz em campo. Muitas das vezes, se você bater o olho na formação, você vai achar que é um futebol ofensivo, né? Muitas das vezes ele usa 4-2-3-1 até, e você vai pensar, pô, isso aqui é um futebol ofensivo, e não é. Muitas vezes você vai ver uma retranca de fato ali contra times grandes. Contra times menores, quando ele tem que ter bola no pé, vem qualidade. E essa é a parte que pra mim torna esse treinador mais interessante que, por exemplo, um Thomas Frank. Porque quando ele precisa propor jogo, ele tem ideias. Ele tem coisas pra poder entregar. Inclusive, eu acho que se ele fosse o treinador do Tottenham, ele estaria com pontuação maior do que a de Thomas Frank. Eu acho que ele estaria se saindo melhor, por incrível que pareça. Mesmo eu não achando Vincenzo Italiano um treinador de time muito grande, de time com elenco estrelado, porque a ideia dele sacrifica muitos jogadores. Mas com jogadores certos, que querem jogar desse jeito aqui, que ele vai propor, acho que ele pode fazer grandes coisas, sim. Eu adoraria ver Vincenzo Italiano na Premier League, eu adoraria ver as pessoas frustradas por ver um time 90 minutos atacando e simplesmente o time dele não toma um gol e não dá uma brecha, cara. É um negócio lindo de assistir, cara. Eu adoraria ver um Liverpool e um Manchester United sofrendo pra ganhar uma partida de Vincenzo Italiano. Então, realmente, cara, eu quero muito ver esse cara na Premier League no futuro, porque é puro cinema, velho. Ver alguém atacando o time dele 90 minutos e no final do jogo tomando um gol de bola parada. Imagine ele fazendo isso com o Arsenal, né? Já que a Arteta só tem essa arma, imagine como seria divertido. Cara, é sério, eu quero muito ver Vincenzo Italiano na Premier League. Enfim, agora eu vou pro 5º colocado. Esse aqui vocês conhecem, todo mundo conhece, né? É um dos poucos treinadores brasileiros no futebol europeu. Eu tô falando de Thiago Motta. Ele que chamou muita atenção no passado
passado treinando o próprio Bologna, né? Era um treinador super interessante. Foi pra Juventus. Ficou claro que ele ainda não tava pronto pra treinar um time grande, mas tem futebol pra isso, ok? Esse aqui é um treinador de futebol moderno, muito equilibrado, né? O futebol dele é muito consistente e é um futebol coletivo também. É um futebol que não foca muito em um jogador. O coletivo, como um todo, ele joga, né? O objetivo principal do futebol de Thiago Motta, pelo menos do jeito que eu acabo enxergando, é ter esse futebol moderno que ataca de maneira variada, mas ainda manter equilíbrio em campo. Então ele é um treinador muito equilibrado. Uma coisa que eu gosto, porque a longo prazo, se ele resolver alguns certos problemas que ele tava tendo, por exemplo, lá na Juventus, ele pode ser um treinador muito bom. Ele pode ser um dos melhores treinadores do futebol europeu. Eu não tô brincando, a ideia dele é boa, cara. A ideia dele é interessante. Sinto que falta algumas coisas. E é normal, ele tá começando a carreira, cara. Ele vai evoluir com o passar do tempo. Ele vai se tornar, pra mim, um treinador muito bom. Que a ideia dele é super interessante, cara. Realmente, a Juventus dele tem um ponto que eu preciso citar aqui pra vocês, que é importante de falar, cara. A Juventus dele sofria com um problema que é normal na Série A italiana. Porque a Série A italiana, que não conhece a Liga Italiana, ela é muito defensiva. Então tem muito time retrancado, muito time defensivo. E você tem dificuldade de quebrar aquela retranca. A ideia dele não tinha poder pra isso. Até atacava bem, mas faltava ali um pouco de poder pra quebrar uma retranca. O que fez Thiago Motta empatar muito. E aí ele, na pontuação, não foi tão bem. Ele deveria aumentar muito a pontuação e ele pontuou menos do que quando ele tava no Bologna. Porque ele também tinha jogadores diferentes. Nem sempre tinha o jogador da característica dele. Como no Bologna, que montou algo muito legal ali pra característica dele. E ele tinha coisas mais interessantes ali pra completar, principalmente na camisa 9, né? Um 9 que é mais um falso 9, né? Pra poder circular um pouco mais a bola. Ele não tinha disponível ali dentro do time da Juventus. Isso muda bastante. Então ele não conseguia executar 100% da ideia. Ele fez mudanças e tudo mais. Dá pra ver claramente que é um treinador em desenvolvimento. Ainda tá desenvolvendo a própria ideia. Só que se ele conseguir desenvolver ela bem, cara, eu acho que a gente tem um treinador muito, muito bom nas mãos aqui. Esse aqui é pra times médios e grandes, ok? Esse aqui é pra pensar num time grande, que você quer fazer algo interessante ali. Só que eu acho que tem que respeitar muito o que ele precisa em campo pra ideia dele funcionar no 100%. Porque pra mim, quando a ideia dele tá no 100%, aí realmente você tem algo interessante. E o que me irrita muito da demissão dele na Juventus é que a Juventus, depois que ele saiu, contratou falso 9. Contratou Jonathan David. Contratou um Openda, que pode ser um pouco disso, né? Um jogador com uma boa circulação de bola no pé. Eu não entendo por que depois que ele saiu, foi lá e deu a peça que ele precisava, sabe? É algo que me irrita um pouco. Eu, inclusive, achava na época, eu gravei um vídeo aqui, né? De Rubem Amorim dele. Eu achava que valia mais a pena a Juventus manter Thiago Motta e o Manchester United demitir Rubem Amorim. Eu achava que Rubem Amorim tinha dado errado e ponto. Não valia a pena continuar. E Thiago Motta, ele ainda tinha muito pra apresentar. Ainda valia a pena insistir, né? Era a minha visão da época. A Juventus valia a pena insistir nele. A Juventus atualmente tá legal, tá legal. Tomou de 3-0 da Atalanta, mas tá legal. O time não tá mal. Ele melhorou bastante agora com esse novo treinador, né? Dá pra dizer que é um time consistente. Mas, com o Thiago Motta, isso aqui poderia ser um dos melhores times do futebol europeu. Eu vi algumas partidas de Thiago Motta na Juventus, pra você entender meu ponto, em que ele apresentou um nível, a Juventus apresentou um nível que eu não vi em muito tempo, muita competitividade. Então a Juventus era aquele time que empatava com um time pequeno e médio, mas era um filme de terror pra time grande. Os times grandes tinham muita dificuldade, porque era muito sólido, muito consistente, e você não podia vacilar em um minuto, que aquele futebol moderno, com linha de passe, com aquela troca de passe intensa, te pegava rapidamente, cara. Aqueles jogadores meio imprevisíveis ali que ele tinha, né, no meio de campo também, era um negócio muito difícil de parar. Acho que Thiago Motta, cara, ele realmente tem ideias muito boas. Quando ele equilibrar isso aqui, quando ele achar a solução certa, desenvolver certos conceitos, ele vai ser um treinador muito bom. Acho que dentro da Premier League, ele poderia desenvolver melhor essa ideia dele, cara. Então, tem um pra mim que eu queria muito ver Thiago Motta dentro da Premier League. Eu acho que é um tipo de liga que pode acabar ajudando bastante ele. Um time médio, por exemplo, pra grande, eu acho que já é um lugar interessante de se pensar. Ele é um treinador a se pensar. Por isso que eu citei ele aqui na lista. Eu gosto muito de Thiago Motta, então ele ficou aqui em quinto lugar. Temos aqui em quarto lugar, cara, o tal do Simone Inzaghi. Esse aqui não é um treinador tão jovem assim, né? Esse aqui é um treinador já mais experiente. Inzaghi tem uma identidade que chama muita atenção, né? Porque muita gente, quando bate o olho no 3-5-2 dele, pensa que é uma retranca, e a resposta é que depende. Depende do adversário, depende do jogo, depende do time. Inzaghi nem sempre faz uma retranca contra time grande. Inzaghi nem sempre vai com futebol defensivo. Às vezes ele vai com futebol bem ofensivo. E é interessante porque de um jogo pro outro pode mudar bastante. Se tem uma diferença hoje na Inter de Milão com Kivu pra Inzaghi é os planos, porque Inzaghi tinha muito mais ideias. Ele podia jogar com um time muito mais variado. E eu sinto que atualmente a Inter de Milão não tem muitas ideias. Ela joga do mesmo jeito. É um futebol um pouco mais ofensivo, que prioriza os camisas 9, né? Dá muito volume pro camisa 9 e tem menos variação ali dentro do campo nos jogadores, então é mais previsível. Você sabe com quem vai estar a bola, quem vai finalizar, quem vai criar, quem vai fazer cada coisa em campo. É muito fácil de você prever na Inter de Milão atual. Na de Inzaghi, você não sabe. Ele podia montar um plano pro ala sair livre na direita do campo e você tomar um gol. E aí você que lute, tá ligado? Pra lidar com ele. Ele era o cara que havia uma linha de impedimento como a do Barcelona e ia pensar, pô, eu sei bater isso aqui, cara. Eu sei um plano
pra bater isso aqui. E ele abusar daquela linha de impedimento e fazer com que fosse uma arma contra o Barcelona. Um dos motivos que me fez falar, né, que a Inter de Milão passaria do Barcelona. Muita gente ficou bravo na época, principalmente torcedores do Barcelona, mas depois vocês viram o que aconteceu, né? Ele realmente passou. Foi um jogo incrível, enfim, quem assistiu aquela partida sabe do que eu tô falando. Inzaghi é o cara das ideias, mano. Ele tem uma formação, ele tem um estilo de jogo, ele tem um jeito de encarar o campo, mas ele não é refém desse jeito de encarar o campo. Ele pode usar outras formações, ele pode variar muito esse estilo de jogo, então, mesmo que seja o 3-5-2, a depender de cada partida, ele vai fazer modificações. Isso faz com que ele nos mata-mata seja muito forte e tem uma identidade, cara, que eu acho super interessante pra uma Premier League. Esse aqui é pra time grande e time grande, ok? Acabou. É um cara que não é pra time pequeno, é um cara pra um time grande que queira investir nele, que queira ter essa identidade. Eu acho que Inzaghi, ele pode fazer exatamente isso. Imagina esse cara num Tottenham, cara. Eu acho que esse aqui é um cara que pode bater a maldição do Tottenham, né? Essa maldição que todo treinador que entra tem subrendimento. Eu acho que ele pode vencer isso aí, cara. É um tipo de treinador que eu sinto que não tem muita limitação. Então, eu adoraria ver Inzaghi dentro da Premier League. E uma coisa que eu deixo bem claro pra vocês que estão vendo isso aqui, é que Inzaghi, ele é o contrário de Thomas Frank. A gente tá vendo o Thomas Frank sem ideias. Inzaghi tem muita ideia, muita variação, principalmente como o time dele é confortável em jogar com bola no pé, trocando passe. Isso aqui é o que faz desse treinador especial, porque o jeito que a Inter de Milão jogava com bola no pé é algo que você não vai ver em lugar nenhum. Inclusive, pra mim, é a maior diferença, porque hoje a bola no pé que você vê na Inter de Milão, ela é muito objetiva, ela é muito clara do que o que você vai ver. Com o Inzaghi não era. Com o Inzaghi tinha planos, tinha jeitos. Eu lembro dele pegando Barella e fazendo Barella construir baixo em alguns jogos, porque tinham alguma vantagem tática que ele estudou junto com a equipe dele. Eu lembro dele fazendo Çalhanoğlu, às vezes subir, ganhar ali um pouco a boca da área pra poder dar um chute de fora da área, porque ele percebeu alguma fraqueza naquele sentido. E um time que trocava muito passe, tava muito confortável em ter a bola no pé, tava confortável em não ter a bola no pé e tava confortável em ter a bola no pé. Se tivesse a bola no pé, poderia ser ainda mais ofensivo. Sem a bola no pé, você surpreende o cara nos contra-ataques e nas bolas paradas, né, com um contra-ataque muito bem organizado, também utilizando as linhas de passe ali, bem treinadas, bem pensadas que ele tinha pra botar em campo. Então, é um treinador, cara, que tá muito confortável com o jogador bom, com o time maior, propor jogo. A Inter de Milão era o time defensivo que conseguia propor muito jogo. Em todos os jogos, cara, eu lembro muito bem disso. Uma coisa que pra mim marca muito Simone Inzaghi, por isso que ele tá aqui. Eu acho que ele é um treinador super interessante pra Premier League, porque é difícil você achar um cara com padrões defensivos tão bons, sendo tão bom em mata-mata, variando tanto o time e que ainda consiga ter tanto conforto com bola no pé. E dentro desses planos, ele ainda conseguir, né, variar os jogadores ali, o que eles vão fazer pra cada jogo e achar saídas ali pra poder construir o jogo e tudo mais. Então, Inzaghi aqui tem que ser citado, tá em quarto lugar, cara. Se tá gostando dessa lista, não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Também temos a opção de hype aí na aba de comentários no smartphone, ok? Isso ajuda bastante o canal. Se você quiser também agora ter o Seja Membro ativo, é um valor irrisório só pra quem quiser ajudar o canal, então tem essa fórmula aí também de vocês participarem do canal, ok? Vamos aqui pro terceiro colocado. Agora eu vou vir com a galerinha que é muito famosa no futebol da Alemanha, cara. Vamos começar por Julian Nagelsmann, cara. Atualmente ele é treinador da seleção da Alemanha, começou muito bem, parecia muito promissor e hoje já não tá mais impressionando tanto. Não é um treinador tão ruim, vai ter gente que vai dizer que ele é ruim porque ele perdeu pra Itália, mas não, a Itália é uma seleção boa, tem uma boa geração inclusive. Muita gente fala que a geração da Itália é muito ruim e aí são pessoas que não acompanham o futebol italiano. A pessoa vai achar que a geração é muito ruim, eu já vi muita gente aqui do Brasil falando isso. E não, a geração da Itália não é ruim, cara. A geração da Itália inclusive impressiona bastante. Tem muito nome bom surgindo. Ela tava com problemas há um tempo atrás, mas nesse período até aqui surgiu muitos jogadores e jogadores subiram muito de nível. E aí a Alemanha, cara, vem sofrendo com esses jogos, entendeu? Pega ali uma Itália, tem alguma dificuldade, claramente não tá dando tão certo assim. Ele simplificou as coisas, ele tornou complexo no início e hoje eu sinto que ele é um treinador que tá perdido. Eu acho que o maior culpado da falta de consistência na Alemanha, que também tá com a geração absurda que tá surgindo agora, é o próprio Julian Nagelsmann. Eu sinto que ele não sabe como usar os jogadores, eu sinto que ele não tá escolhendo os melhores jogadores, eu sinto que o Nagelsmann tem certos problemas ali que ele não tá arrumando muita solução. Então hoje a gente tem uma seleção da Alemanha um pouco inconsistente. Só que quando você olha para o aspecto clube e não seleção, esse treinador ele era muito bom, cara. É um treinador de futebol moderno, dá pra dizer que ele é um gênio tático, não tem do que falar, ele realmente consegue utilizar quase qualquer tipo de formação de jogador, com futebol moderno, com bola no pé, com muito controle, com uma identidade meio única ali, né, extraindo boa parte do que tem de positivo no futebol da Alemanha. Então ele pode ser o cara de uma pressão absurda, né, usando Gegenpress e outros conceitos ali super interessantes. Ainda assim é um cara que também consegue, né, fazer com que o time seja extremamente ofensivo ou até mesmo usar a posse da bola pra ter um futebol mais equilibrado e até defensivo, cara. Então o Nagelsmann ele não tá preso a nada, ele pode usar qualquer tipo de formação. A execução nem sempre é perfeita e eu acho que aí é onde peca, né? É um cara com tanta ideia, com tanta coisa, que às vezes ele não sabe pra onde ele quer ir. Eu diria que, inclusive, né, um bom resumo da seleção da Alemanha. Ele jogou de tantas formas diferentes aquela seleção
seleção que eu não sei o que é que ele quer. É um cara que provavelmente deve estudar muito, né? Eu não vejo isso aqui todo dia, é raro. Pega ali pra se aprofundar, velho. Você fica maravilhado. Eu lembro do início dele ali na Eurocopa, ele usando 3-3-3-1, cara. Tipo assim, do nada, tá ligado? Um jogo extremamente controlado, com muito passe. Ele usando o Toni Kroos ali na saída de bola ali como uma espécie de regista, né? Junto dos zagueiros. Um negócio assim de outro mundo, cara. Um negócio de outro mundo, muito foda mesmo. Sabendo usar 100% dos jogadores e a seleção dele quase ganhou aquela Eurocopa, né? Pra mim era a melhor segunda seleção. Inclusive, pra mim foi a final antecipada entre Espanha e Alemanha, ok? Eu achei que a final antecipada foi daquele jogo. Então, eu fico sempre na dúvida do que seria um Julian Nagelsmann num time de Big Six. Num Chelsea, num Liverpool, sabe? Num Manchester United pode ser também, né? Apesar de ser difícil de treinar um Manchester. Eu fico pensando, né? Imagine ele com hoje Caicedo e Enzo Fernandes do Chelsea, aquela pressão absurda, aquele jogador roubando bola. Que sabe, ele possa repetir um pouco do que ele fez no RB Leipzig, sabe? Aquele time intenso fisicamente, que pra Premier League é muito bom, né? Aquela pressão absurda. Eu acho que ele pode fazer isso. Como no Bayern Munique, que ele foi um pouco mais na linha de trocar mais passe ali, né? Um futebol quase guardiolista, digamos assim. Ele também pode ir pra essa linha e aí ele pode, sei lá, assumir o Manchester City e dar continuidade, porque ele tem ideias pra poder dar continuidade ao que o Guardiola faz. Vocês entendem quão rico é isso aqui, cara? Esse treinador, ele realmente é impressionante, cara. Não sei qual vai ser o futuro de Nagelsmann, eu volto a falar, esse cara tem idade pra estar jogando ainda. Ele é muito jovem. Eu sei que muita gente não entende o quão jovem ele é e o quanto ele já fez sendo um treinador jovem. E, cara, é o início de algo. Realmente, se tem um treinador pra você hypar pra no futuro ser um grande treinador, é Julian Nagelsmann. Por isso eu adoraria ver ele na Premier League, tá em terceiro lugar. Agora, indo pra segunda posição, cara, eu vou falar de um que, evidentemente, que tinha que estar na lista, que é Xabi Alonso, mano. Provavelmente ele vai treinar na Premier League muito em breve. Então, talvez, se você estiver vendo esse vídeo aqui no futuro, você vai olhar pra ele e falar, mas esse cara já tá na Premier League. Talvez ele assuma o Liverpool ou o Manchester City, como talvez o substituto de um Guardiola, né? O sucessor de Guardiola. Tem ideias próximas, né? Eu acho que o futebol é muito parecido. Ele não é guardiolista, ok? Não dá pra dizer que ele é um treinador guardiolista. Eles usam alguns princípios de futebol moderno. Eles compartilham as mesmas ideias, não dá pra dizer que é a mesma coisa, ok? Pelo menos no meu ponto de vista, o jeito que encaro é desse jeito. Claro que ele aprendeu muito com Guardiola, né? Ele já foi treinado por Guardiola e tudo mais. Só que eu diria que ele tem o jeito próprio dele de encarar, né? Só que ao mesmo tempo, tem uma coisa que impressiona bastante em Xabi Alonso, cara, que são os padrões, cara. Ele não tem baixos padrões. Isso aqui é um treinador de time grande. Os padrões mais baixos de Xabi Alonso são melhores que os padrões mais altos do treinador que você gosta. Provavelmente, né? Se você olhar pra pontuação média de Arteta e de Xabi Alonso, você vai ver que de Xabi Alonso sempre tá acima. O que é interessante. E aí muita gente vai dizer que é a Premier League. Eu não sei se é a Premier League. Pra mim, eu vejo um treinador claramente melhor, né? Pelo menos com ideias que me impressionam muito mais que as de Arteta, né? Eu sinto que ele tem mais pra entregar. Uma coisa que eu gosto bastante no futebol de Xabi Alonso, a coragem, né? Uma coragem que ele propõe, um jogo coletivo, um jogo com muito controle, com muita bola no pé, né? É um jogo muito propositivo. Então, na maior parte do tempo, ele quer propor jogo. É muito difícil uma retranca parar ele. Eu vi muito time que é muito bom e que tem excelentes jogadores, que quando enfrentam a retranca, você vê que não vai pra frente. Você vê que tem dificuldade, a coisa não roda tão bem. Esse cara, eu posso falar que é o contrário. Ele não tem muita dificuldade nessa parte. Mas os jogadores têm que querer também. Não dá pra fazer como era no Real Madrid, onde ele queria uma coisa e os jogadores não estavam entregando essa coisa. Porque no Bayer Leverkusen, que eu acompanhei boa parte do período dele lá, era claro o manifesto pra mim que ele simplesmente ia bater qualquer retranca, ele ia derrubar qualquer linha de defesa. E talvez nesse sentido, ele tenha um a mais que um Guardiola. Outro detalhe muito importante pro Manchester City e Xabi Alonso é que ele é um treinador que usa qualquer tipo de camisa 9. E principalmente, quando ele tem um 9 mais central, ele consegue extrair muito. Ele fez com que Patrick Schick, que é um jogador que tem diversas limitações, não é nenhum craque, é só um bom finalizador, um bom homem de área, né? Fosse uma máquina a ponto de ter desempenho de um Haaland. Ele tava tendo desempenho de um Haaland. Isso não é normal. Isso não é comum. A gente viu também outros jogadores nessa pegada mais centralizador, rendendo muito com o Xabi Alonso. Então, ele consegue extrair muito desse tipo de jogador. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu um Kylian Mbappé também jogando muito. E não é esse 9 centralizador. É evidentemente que Kylian Mbappé não é uma figura centralizadora, né, cara? Kylian Mbappé é um jogador de maior movimentação e tudo mais, que joga com bola no pé, que dribla, que cria, que faz muito mais em campo, é muito mais criativo que um 9 que é apenas um empurrador de bolas. Então, a gente tem um treinador, cara, que consegue fazer o uso de mais de um tipo de jogador, né? A gente tem um treinador aqui que não tá limitado a alguns jogadores. Ele tem algumas coisas que ele quer, mas ele não vai ter essas limitações. Então, pra um time grande, que vai ter uma figura central, ele vai conseguir fazer render. E quando ele não estiver disponível, ele pode usar um falso 9 e funciona muito bem ainda. É um treinador que realmente tem padrões de um Guardiola. Você olha pra pontuação extremamente alta, o futebol consistente de uma partida pra outra, que sempre joga o mesmo tipo de futebol e sempre coloca o cara pra trás, com a linha extremamente alta. A linha dele era mais alta do que a de Guardiola. Cara, isso era assustador. E aí
aí vem o ponto que pra mim é mais assustador, porque como ele é muito consistente e joga o mesmo futebol de um jogo pro outro, você pensa, pô, no mata-mata ele não deve ter boa capacidade. E realmente não é uma capacidade impressionante, mas ele consegue mudar o time. Ele consegue jogar sem a bola no pé, ele consegue jogar com o time com variações táticas ali pra cada partida. Então ele pode usar quase qualquer tipo de formação, né? Eu já vi 3-5-2, eu já vi 3-4-3, eu já vi 4-2-3-1, 4-4-2. Eu já vi ele usando várias formações diferentes pra cada jogo. Isso também permite com que ele utilize jogadores diferentes. Ele tinha muitas limitações de elenco no Bayer Leverkusen e ele conseguia arrumar a solução quase sempre. É claro que a coisa funcionava melhor lá porque os jogadores acreditavam que dava pra fazer mais com aquele treinador, então eles corriam pelo treinador, eles faziam o que o treinador queria. No time do Real Madrid, ele não tinha muitas limitações de elenco, mas ele tinha jogadores que não queriam fazer exatamente o que ele tava pedindo. E aí era uma dificuldade muito grande, né? Porque a partida sempre tava faltando parte do elenco querer, né? Muito jogador sem vontade de estar jogando aquele futebol. E aí é aquela situação que não tem muito o que fazer, cara. Ele não tinha poder pra bater de frente com aqueles jogadores. Eu não vou continuar fazendo propaganda aqui de Xabi Alonso. Ele é simplesmente absurdo. Padrões excelentes. Quanto mais a pessoa estuda a parte tática, mais impressionada ela vai ficar com o Xabi Alonso. E é um treinador que você deveria assistir e acompanhar com toda certeza. E eu adoraria ver ele na Premier League, semana a semana, cara. Acho que ele pode fazer mais do que o atual treinador do Liverpool. Acho que ele pode manter os padrões de Guardiola. O sucessor de Guardiola talvez não consiga manter os padrões. Se for um Roberto De Zerbi, eu não imagino ele mantendo os padrões, apenas tendo um time muito competitivo. Se for um Enzo Maresca, eu não imagino ele dando continuidade aos padrões. Até mesmo um Kompany na Premier League, eu acho que ele vai ter dificuldades que ele não tem na Bundesliga, então ele não vai conseguir manter os padrões da Bundesliga, né? Eu sinto que Xabi Alonso, não importa a liga que ele vá, as ideias dele são tão boas que ele vai manter os padrões e ele vai manter um time de altíssimo nível. Pelo menos é a minha visão atual sobre ele, cara. Tá em segundo lugar, poderia falar muito mais coisas, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Agora vamos pro primeiro lugar, cara. E o treinador que eu mais quero ver na Premier League, Sebastian Hoeneß, o treinador atual do Stuttgart. Eu sei praticamente todo vídeo que eu falo de treinador eu cito esse cara e eu vou continuar citando, porque realmente é um dos treinadores que mais me impressionou nos últimos tempos. Eu vou voltar a explicar o que eu sempre explico no início, quando eu falo sobre esse treinador. O Stuttgart é um time que tem um elenco pra disputar rebaixamento. Eu quero que vocês ponham isso na cabeça de vocês. A única coisa que tá fazendo o Stuttgart tá na posição que tá é esse treinador. Não tem mais nada. O elenco tem bons jogadores. 3, 4. Não é o suficiente pra ficar no topo. Principalmente, tem muito mais jogador ruim. Tem muito mais jogador de nível médio pra baixo, sabe? Esse é o elenco do Stuttgart, quando você bate o olho. E se você conhece os jogadores, é claro, né? Muita gente não conhece, né? Então, às vezes fica complicado de comentar. Mas quando você entende que o melhor zagueiro dos caras é Jeff Chabot, quando você olha que o goleiro principal deles é Alexander Nubel, que tem uma qualidade muito boa com os pés, faz algumas defesas interessantes, mas ele falha consistentemente, você começa a entender que tem alguma coisa errada aqui. É o ponto que eu chego aqui. Quando você olha, né, pro meio de campo e você percebe que o único jogador realmente muito bom é Ângelo Stiller e não tem mais ninguém, você começa a perceber, né, que tem alguma coisa errada aí. Quando você olha que o craque do time do Stuttgart é Deniz Undav, que é um bom jogador, é realmente um jogador de seleção, pô, podia estar jogando como titular na seleção da Alemanha, é um jogador bom, mas é Deniz Undav, cara, não é nenhum craque, né? Eu acho que nesse ponto aqui é onde a galera entende o que é o Stuttgart, né? O Stuttgart não tem um elenco do nível do Bayer Leverkusen, o Stuttgart não tem um elenco do nível do Borussia Dortmund, mas ele tá ali em nível, né? Esse cara conseguiu ganhar a Pokal com esse elenco que acho que explode a cabeça de qualquer um. Atualmente ele tá em quarto colocado, né? Pouquíssimos pontos do segundo e primeiro lugar, né? Não é tantos assim, né? A cada semana você vê que o time dele tá muito competitivo. Toda vez ele ganha jogadores novos, jogadores com características às vezes reversa ao que ele tá utilizando e ele treina esses, e eles melhoram bastante. Estatisticamente ele melhora todos os jogadores, ele parece conseguir extrair a melhor versão dos jogadores. Então ele pegou o Sihog e Hassi, transformou no monstro, e Hassi foi pro Dortmund, que teoricamente é um time melhor, e ele não consegue render o que era na mão de Sebastian Hoeneß. Na mão de Sebastian Hoeneß, o Guirassy era um craque praticamente, cara, um jogador absurdo. É com todo mundo, cara. Ele pegou um Deniz Undav que tinha talento e transformou numa máquina. Ele pegou o fulano de tal, que era bom, transformou num jogador consistente. Ele pegou, por exemplo, um Valtemade, que era um jogador promissor com muita habilidade, e transformou no monstro. Aí Valtemade vai pra Premier League e começa a jogar ela sem nenhuma dificuldade, né? Sem período de adaptação, já tá jogando muito. Atualmente no Newcastle, a cada partida ele tava melhorando e é um jogador muito importante já. É o pilar do time ali também. É algo que tem a ver com esse treinador, cara, com o treino dele. Depois que você passa na mão dele, ele muda, né? Então ele consegue transformar jogadores ruins em jogadores úteis e ele consegue transformar jogadores medianos em jogadores bons. Quando ele pega um jogador talentoso e bom, esse cara vira uma máquina e pode se tornar o melhor da liga, cara. É um negócio assim que eu não sei te explicar. Ele é um excelente treinador de jovens também, porque jovens normalmente sofrem com essas inconsistências e depois de 6, 8 meses ou um ano na mão dele, esse jogador se torna muito melhor. Cara, padrões incríveis também, taticamente falando. É um treinador com bola no pé, com futebol moderno, que não usa só uma formação, usa várias, né? Normalmente você vai ver 3 formações, 4-2-3-1,
4-4-3 e 4-4-2. E dentro dessa mesma formação há variações táticas que mudam o jeito que encara o campo. Ele pode usar um 4-2-3-1 com pontas no extremo ali, dobrando com lateral. E depois, na outra partida, você tem laterais defensivos e pontas que vão jogar um pouco mais por dentro. E aí você vai ter uma presença maior ali, né, numa tabela com os volantes também, né? Então, ele pode ir variando taticamente o time dele para usar de maneiras diferentes, usar os jogadores de maneiras diferentes, usar armas diferentes em cada partida. Assim como eu falei de Xabi Alonso, ele também é um treinador que sofre muito pouco contra a retranca. A maior dificuldade que ele tem tido contra a retranca é a falta de qualidade dos jogadores dele, então às vezes falta qualidade nos jogadores para poder bater, mas se ele tivesse um jogador um pouquinho melhor, com mais habilidades, ele com certeza destruiria a retranca. É um treinador que é equilibrado, mas ao mesmo tempo tem uma proposta mais ofensiva, então você não vai ver grandes padrões defensivos. Também não é aquele cara que quando precisa se segurar é tão bom, mas também não é o cara que entra em desespero e não sabe se defender. Se defende bem quando precisa, mas não é o destaque. O destaque aqui é ofensivo, é jogador com bola no pé, é jogador pra ir pra frente, e quanto melhor é o jogador, mais desempenho ele consegue extrair e o cara se torna uma máquina. Não à toa tem tanto jogador rendendo bem no Stuttgart, e o Stuttgart tá na posição que tá mesmo com o elenco que teoricamente é pra estar no meio da tabela ou disputando um rebaixamento. Eu adoraria ele treinando o Chelsea, cara. Eu acho que ele é um treinador perfeito pro Chelsea, né? Atualmente o nosso projeto precisa de um cara que nem um Sebastian Ruiz. Enfim, cara, não vou falar muito mais. É treinador pra Big Six, treinador muito bom e eu adoraria ver ele na Premier League. Esses aqui são os nomes, essa é a lista, esses são os 7 treinadores que eu traria pra Premier League. Acho que todos eles podem propor um futebol muito da hora e basicamente é isso, cara. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim, ele já deve estar muito grande, mas eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui sobre esses treinadores. Acho que a lista é essa. Enfim, deixa aí na aba de comentários os nomes de treinadores que vocês queriam ver na Premier League e nos vemos em outro vídeo, rapaziada. Tchau!